convidar para sentar aqui na frente o professor Leandro, por favor. Professor Leandro. O professor Leandro é professor de teologia, tem um programa na Eco TV que fala Bíblia para as Nações. Aí ele vai se apresentar devidamente daqui a pouco. Faz favor, professor. Faz favor. Muito obrigado pela presença, viu? Bom, gente, eu vou fazer a abertura aqui agradecendo a presença de todos, agradecer a todos que estão participando desse evento, né? O debate vai ser uma coisa, não vai ser uma discussão, né? A ideia não é discutir, não é dizer quem tem razão, quem não tem. A gente vai respeitar os convidados, obviamente. É uma exposição de ideias, ou seja, o Rubens vai colocar o que vocês já estão acostumados a ouvir e nós vamos ter a versão das escrituras do professor de teologia sobre a conclusão que ele aprendeu, que ele foi ensinado, e aí o discernimento vai ser de vocês. No finalzinho eu vou chamar algumas pessoas da plateia para fazer uma pergunta com réplica do Rubens ou vice-versa, tá? Então eu peço para vocês respeito, muito cuidado com a pergunta, a gente não está aqui para atacar ninguém, né? Então vamos seguir as escrituras aí, amar-vos uns aos outros como... Opa, o som subiu. Então essa é a ideia. Vamos aprender com essa palestra, com esse debate, tá? A comissão de debate estabelece regras gerais. O objetivo do debate é exclusivamente apresentar e defender suas ideologias e interpretações referentes às escrituras sagradas, Bíblia. Todos os convidados terão as mesmas condições e tempo de exposição. Não haverá qualquer privilégio dado a algum dos convidados de nenhuma hipótese. Caso haja, deve-se solicitar ao mediador a reparação por parte do convidado que protagonizou o entrave, ficando a cargo deste o atendimento ou não da solicitação, no caso que seria eu, né? O mediador deverá organizar, delegar a logística do debate, perguntas e a estrutura física demandada para tal evento. Requer equipe de filmagem, capturando a imagem e áudio com qualidade, com caixas amplificadas e som, e todos possam acompanhar o debate sem perder os mínimos detalhes. Será terminante proibido qualquer manifestação do auditório, né? O convidado terá o tempo dado à pergunta para inserir alguma fala sobre suas crenças, dando mais ênfase sobre sua denominação, e a pergunta será punido, né? Se ele resplandecer a sua denominação, porque a ideia não é, nós vamos discutir escrituras e não denominações, tá certo? Enfim, e nós temos uma série de regras aqui. Eu não vou ficar sendo chato de ler para vocês, mas eu peço para que vocês não interfiram no decorrer, né? Nem com aplausos, nem... Vamos considerar que seja um debate político. Não pode interagir, não pode gritar, não pode, enfim. O importante é a gente prestar atenção na resposta do nosso querido Rubens e do nosso querido convidado e amado professor Leandro, tá bom? Bom, gente, eu vou pedir para o professor Leandro se apresentar, né? Dizer qual é a denominação dele, o trabalho que ele faz, né? Junto ao programa Bíblia das Nações. Uma breve apresentação, por favor. Professor, se apresente, por favor. Seja bem-vindo. Pode pegar. Desce aí, vê se está tudo em ordem. Ok. Eu quero cumprimentar a todos com boa tarde. Meu nome é Leandro Fernandes de Souza. Tenho uma esposa, está aí, Simone. Dá um tchau aí, Simone. Simone, tem um amigo nosso, Everton, meu amigo, está aí com sua esposa André. Dá um tchauzinho aí, Everton. E é um prazer estar aqui com os irmãos. Quero dizer, sem demagogia, é um prazer estar aqui. Agradecer o Silvio pelo convite, pelo lembrete, muito obrigado. Agradecer o Rubens também, já conheci mais, eu já tinha ouvido falar dele quando o Silvio me ligou, mas depois despertou a curiosidade e conheci pela internet. Deus abençoe, inclusive ele nasceu lá mesmo, Rubens, em Nova Iguaçu? Eu nasci em Ipanema, Minas. Ah, tá legal, eu moro em Nova Iguaçu, eu tenho família materna lá em Nova Iguaçu, conheço lá um pouco. Eu sou formado em teologia, eu não digo que eu sou formado, porque a teologia para mim não tem fim, né? Estudei uma etapa da teologia, continuo estudando, e também na área de filosofia, tento ganhar a vida como professor de teologia. Eu digo que eu sou um aluno privilegiado, porque o professor é o que mais aprende. Eles aprendem só comigo, eu aprendo com um montão de alunos, então eu sou privilegiado. Eu sou um aluno privilegiado de teologia, também de filosofia, licenciatura. Congrego na igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é dividida em alguns campos, eu faço parte do campo de Mauá.
moro em Santo André, porém congrego no campo de Mauá. A Assembleia de Deus tem alguns costumes, dentro desses costumes tem alguns cargos. Eu exerço o cargo de evangelista na igreja, trabalho na área do ensino na igreja, e também nós temos um programa na rede RTV, programa Bíblia para as Nações, das 4 às 5 horas da tarde, aos domingos. Silvio, estou satisfeito por enquanto. Legal, muito obrigado, viu, pela presença. Vocês acham que é necessária a apresentação do Rubens, não? Rubens, por favor, então, se apresente ao público. É um prazer estar aqui com os irmãos, com os amados, né? E aos que chegaram agora à tarde, que ainda não cumprimentei, eu cumprimentei com boa tarde. Na verdade, eu sou o quê? Um radialista, né? Vamos dizer assim, porque essa é a minha profissão. Eu trabalhei no rádio de 81 a 2008, fazendo todo tipo de programação, mas de 97 para cá foi especificamente futebol, né? Narrando futebol, tanto que eu já fiz várias transmissões de São Paulo, às vezes aqui e às vezes no AFTUB, né? AFTUB é você liga a televisão, aí dá um nome bonito para ninguém saber, né? E assiste pela TV e diz que está no estádio. Então já estive aqui algumas vezes de verdade, e depois quando a situação da emissora aperta, a gente faz pela televisão dizendo que está no local. Mas o certo é que eu estive várias vezes narrando futebol e em todo lugar do Brasil. Então a minha especialidade profissional sempre foi rádio, fazendo a comunicação de rádio. No rádio foi que eu comecei a conhecer essas manipulações, né, que a mídia promove, que a mídia, vamos dizer assim, amplifica, né, porque a manipulação é feita pelo sistema, mas a mídia é que transforma a bombinha de São João numa bomba atômica, o estalinho de São João em bomba atômica. Então, a partir daí, eu preso ao rádio, poderia falar apenas o que convinha à emissora. Mas quando foi em 2008, que eu comecei a perceber que as coisas estavam caminhando de forma muito séria para o final, e eu decidi tomar uma posição. E aí passei a falar o que eu sabia, não mais na rádio, que lá eles não deixam, né? Mas pela internet, que é uma via de mão dupla. Qualificação profissional, a não ser radialista, né? E não jornalista. Jornalista faz faculdade, radialista entra pela janela, porque radialista começa a fazer rádio, depois vira profissional. Pelo menos era assim na minha época, né? Sem passar por faculdade. E esse é o caso meu. Eu nunca fiz faculdade em nenhuma escola. Eu entrei na escola em 2009, escola comum. Aí estudei até agosto, minha mãe se mudou, porque estava muito mal de saúde, e eu estudei depois mais 3 anos, supletivo. Então, meu estudo foi esse, foi 3 anos e pouco de escola. Parece que talvez seja por isso que eu não fui muito condicionado, né, ao ensinamento que o pessoal mostra no ensino secular, né, de formar o cidadão para ser escravo do sistema, isso de acordo com a visão que nós temos, né, da sociedade, escravo do sistema. Eu creio que é isso. Fora essa apresentação, não teria como amplificar mais nada ou melhorar, porque é só isso mesmo. Quando eu fizer a pergunta para o professor Leandro, ele tem 5 minutos para responder. O Rubens vai ter direito à réplica. E você automaticamente faz a tréplica se quiser. Tá? Eu faço a pergunta para o Rubens e assim sucessivamente. Ele vai ter direito à réplica de 3 e a tréplica de 3, se quiser. Tá bom? No finalzinho eu vou envolver vocês nas perguntas. No finalzinho, tá? Eu ia fazer o papelzinho para escrever, mas ia virar uma bagunça e ia tomar tempo. Então eu chamo quem tiver uma pergunta inteligente para fazer, né? Porque fazer uma pergunta que a gente já sabe qual é a resposta não tem sentido. Fazer uma pergunta inteligente, uma pergunta que dê caldo, aí a gente, né, dá continuidade, tá bom? Vamos iniciar então, vocês estão prontos? Muito obrigado pela presença de vocês e vamos lá. Vamos iniciar pelo Rubens, para a gente fazer depois o inverso, e o tempo de 5 minutos, viu, Rubens? Tá. Em que momento da história, Rubens, surgiu o cristianismo e a religião cristã? 5 minutos para a resposta. Tá legal, Silvio. Eu entendo, né, e tenho divulgado, né, que o cristianismo surgiu exatamente com o início do catolicismo. Eu tenho entendido, pelo que eu tenho estudado nos conceitos históricos dos livros, de que o que nós chamamos de cristianismo, na verdade, não é o que se pratica, ou que se praticava por aqueles que viveram no período do nosso Salvador e também no período logo posterior à ascensão do nosso Salvador, da morte e ressurreição. O que eu entendo é que aquele pessoal que viveu naquela época, que se chama hoje pelo cristianismo de igreja primitiva, tá certo? Eu creio que eles, na verdade, tiveram um segmento diferenciado do cristianismo, porque as práticas
daquele povo, eu vejo de forma diferenciada do que se aprende e se pratica efetivamente no cristianismo, do jeito que nós conhecemos. Então eu entendo que a prática, por exemplo, dos profetas verdadeiros do Criador, os profetas Zacarias, Isaías, Jeremias, são muito próximas e parecidas com as práticas do Salvador e também dos discípulos. Também o que os profetas diziam parece muito com o que os apóstolos dizem com respeito à natureza do próprio Criador, tá certo? Mas eu não vejo hoje o formato do cristianismo parecido com o formato nem dos profetas da velha aliança e nem dos discípulos da nova aliança. Depois, se houver oportunidade e quiser que eu explique porquê, eu posso dizer porquê. Mas de início, o que eu digo é que esse cristianismo que nós vemos hoje, esse formato, ele foi concebido pós-Constantino, pós a época em que Constantino, então, segundo nessa visão minha, não adentrou ao cristianismo, ou seja, ele não se converteu, ele criou esse cristianismo. Ou seja, quando nós falamos que somos cristãos, nós queremos dizer que somos seguidores do Salvador, mas na verdade estamos sendo seguidores do Cristo, criado por Constantino. Essa é a minha visão quanto ao momento da criação do cristianismo. Ou seja, o cristianismo para mim surgiu juntamente com o Constantino, imperador romano, que sucedeu lá o Diocleciano, né, se eu não me engano, e que antecedeu os papas da Igreja Católica. Foi um período bem próximo desse. Essa é a minha visão quanto ao cristianismo. Eu não sei se tem mais algum minuto, eu estou correndo muito por causa do tempo. 3 minutos, então vou começar a destrinchar melhor. Aproveitar, né? Então, o que eu vejo é o seguinte: o que nós aprendemos e o que a história conta é que, num determinado momento do tempo, o Constantino, que vivia lá como o imperador romano, e ele buscou isso com muita força, porque haviam mais 3 imperadores na época, Roma estava dividida em 4, e ele buscou matar, assassinar a esses reis, sendo que ele matou apenas um, porque os outros reis, entre eles mesmos, se mataram. Então ele teve que matar apenas mais um rei para assumir a liderança. Então ele queria muito essa coisa de ser o rei, né, o imperador. E nesse momento ele caiu do cavalo, literalmente. É uma réplica, uma alusão talvez aí nessa história contada ao próprio Saulo, né? Shaul, que caiu do cavalo. E nesse momento apareceria para ele uma imagem de Jesus, que diria para ele escrever as iniciais de Jesus no escudo dos soldados, porque o Deus da guerra lá, o Mitra, aí eu já vou até mais avante, né, na minha visão, que chama de Jesus, daria a ele essa vitória. Eu digo isso porque Mitra é o Deus da guerra dos soldados romanos. E quando esse Jesus deu a ele essa vitória, agora os próprios cristãos começaram a combater também os outros reis e buscar matar essas pessoas, já no período pós já a morte do Salvador, ou seja, a nova aliança, e dar a ele o reinado. Então nós vimos pessoas assassinando os outros, como Davi assassinou muitos, mas na velha aliança. Na nova aliança nós não vimos Shaul, assim, embora tenha entregado um na mão do diabo ou 2, mas nunca assassinou ninguém. Mas esses cristãos de Constantino tinham práticas de assassinar o rei, inclusive eles eram incentivados por dinheiro para deixar o paganismo e adentrar na nova religião que Constantino criara, que seria esse o cristianismo. Essa é a minha visão. Resumindo e fechando, eu vejo que o cristianismo não é o que pensamos. O cristianismo é a religião de Constantino, e aquele que nós vimos antes é o que é chamado na escritura de os do caminho. E pelo uma forma pejorativa, por quem matou o Salvador, por a seita dos nazarenos. Mais 30 segundos. Quem matou o Salvador chamava o povo que patrocinou a morte, promoveu a morte do Salvador, na época chamou de seita dos nazarenos. Mas a escritura em Atos relata que são os do caminho, aqueles que Paulo saía para prender os do caminho. Maravilha. Satisfeitos com a resposta do Rubens? Vamos caminhar então para a mesma pergunta ao nosso querido teólogo, professor Leandro. Em que momento da história surgiu o cristianismo e a religião cristã? Por favor, professor. Olha, Silvio, eu sou muito demorado para responder. Eu sou devagar igual tartaruga. Teria muita dificuldade para responder e muita facilidade. Porque talvez eu não tenha esse cabedal, esse patrimônio intelectual do irmão Rubens, sem demagogia. Mas a pergunta é muito simples: em que momento surgiu? Ele deu uma aula para a gente aqui, mas a pergunta é simples, né? Em que momento surgiu? A Bíblia diz que em Antioquia, no capítulo 11, se eu não me engano, de Atos dos Apóstolos, pela primeira vez os irmãos foram chamados de cristãos. Então, surge o cristianismo para mim aí, a partir de Cristo. Agora, se eu tivesse que colocar minha vida aqui em jogo, se alguém falasse, você vai morrer se não responder essa pergunta,
Antes de responder, eu perguntaria o que é cristianismo para vocês, para nós, e o que é religião cristã, para eu poder tentar me explicar. Agora, em que momento surgiu? Basicamente, quando os irmãos são chamados de cristãos. A resposta é curta. Porque a pergunta é em que momento? A pergunta para mim é muito simples. Em que momento? É só um momento. Agora, o Morrubes deu uma explicação muito legal, até aprendi com ele. Agora, a pergunta não é o que é o cristianismo, se hoje é diferente, se não é. A pergunta é em que momento surgiu. E nós deveríamos também discutir o que é cristianismo, o que é religião cristã. Que aí, essa questão de conceito, de instituição, aí dá muito debate. Mas em relação à primeira questão, eu estou satisfeito. Não sei se eles estão satisfeitos com a resposta, mas eu estou bem satisfeito. Rubens, réplica. 3 minutos? 3 minutos. Bom, em 3 minutos eu posso dizer que nós chegamos aqui um pouco tarde, porque nós estamos num período pós-Grécia, e pós-catolicismo, pós-cristianismo, pós-império romano. Então nós conhecemos, na verdade, o que esses homens deixaram para nós conhecermos. Assim, quando, por exemplo, Jerônimo traduziu a Vulgata, ele utilizou bastante termos gregos, e a Igreja Católica defende que esses originais são gregos, mas eu não creio, eu não acredito. Não digo que não seja, mas não creio que seja, porque a Grécia era o adversário. Jeremias chegou a dizer que a herança foi vendida aos gregos. Então eu não vejo o grego com bons olhos. Não digo a nação hoje, mas eu digo a nação grega, o grego da mitologia grega, de Zeus, de Apolo, de Mercúrio, de Marte, de Lua, de tudo que está aí hoje, que a gente conhece, é vindo do grego. Eu não vejo o grego com bons olhos. Então, quando na verdade Jerônimo usou essa expressão, Antioquia, claro, era um local colonizado pelos gregos. Ficava lá nos termos de Jerusalém, o próximo lá de Israel, mas colonização grega. Então, se algum grego ali chamou aquele povo de cristão algum dia, eu acho que ele foi infeliz nisso. Porque aquele povo nunca pertenceu a nada grego, aquele povo foi vilipendiado, roubado, saqueado pelos gregos por Alexandre o Grande, 300 anos antes de Salvador. E aí, se foi chamado pela primeira vez em Antioquia, eu não sei a segunda vez onde foi, porque não tem na Escritura. Agora eu digo que não poderíamos levar por consideração o valor de que porque um dia foi chamado numa palavra grega, que agora nós vamos utilizar também essa nomenclatura para eles, ou seja, nós estamos seguindo os gregos que chamavam eles disso. E outra coisa a se questionar é que Jerônimo pegou essa palavra e adicionou essa palavra na Bíblia, ao meu ver. Eu não posso dizer que não estava no original, porque eu não tenho provas, mas eu imagino que talvez não esteja, porque eu sei que eu estou enganado por esses caras de muita coisa. Então eu imagino que Jerônimo, ao traduzir a Vulgata, ele colocou essa belíssima palavra grega, que foram chamados de cristão. Entende? Pode ser. Mas eu creio que é isso aí. Réplica, professor Leandro. Em Atos, capítulo... Réplica. Tréplica. Não, réplica porque a tréplica vem depois. Ah, entendi. Atos, capítulo 11, versículo 26. Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Em relação ao que o irmão Rubens disse, que nós não devemos considerar essa fala, essa nomenclatura, porque veio dos gregos, Paulo diz assim no 3,28 de Gálatas: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E Pedro também diz lá em Atos 10,34, se eu não me engano, que Deus não faz acepção de pessoas. Então o fato de considerar isso ou aquilo, eu não posso ter como base a fonte, que as pessoas são todas iguais. Agora eu gostei muito do que o irmão Rubens falou, quero me ater a isso, quando ele disse, a meu ver, na minha opinião. Então é a opinião dele. Ele acredita que no original, Jerônimo, mas como Jerônimo não está aqui para dizer a opinião dele, eu respeito, mas posso pensar diferente. Porque eu penso que um palestrante desse naipe dizer, a meu ver, eu penso que, isso é muita humildade. Quem sou eu para ir contra? Então, a meu ver, penso diferente dele, penso diferente. Talvez Jerônimo não tenha colocado isso. Ou talvez Jerônimo viria aqui e falaria para a gente diferente do Rubens, mas estaria mentindo para nós. Então, como não tem como saber, então o irmão Rubens não aceita essa nomenclatura, mas eu não vejo problema nenhum. Até mesmo porque acho que o debate vai se dar em cima disso. Nós somos salvos pela graça e Deus não está preocupado com essas coisas pequenas. Nomenclatura. O Jesus, aliás, não vou falar Jesus, né? Porque depois talvez a gente chega nesse termo, mas a salvação se dá pela graça. Eu não estou debaixo da lei, então não posso estar preso à nomenclatura. Eu, quando vou dar uma palestra num lugar que o pessoal cumprimenta com boa noite, eu falo boa noite.
Quando é paz de Deus, é paz de Deus. O irmão Silvio, eu cumprimento ele na paz do Criador. Para mim, tanto faz como tanto fez. Porque Deus não está preocupado com nomenclatura. Depois a gente fala mais sobre isso. Ok. Tréplica, Rubens. Tréplica. A questão... 3 minutos. 3 minutos. Eu vejo a questão da acepção de pessoa com relação à salvação e amor, né? O Criador não faz acepção de pessoas com relação ao amor. Ele salva as pessoas por amor, uma dádiva não merecida, né? A graça. Tanto que não é pelas obras que somos justificados, mas pela fé segundo Abraão, porque se Abraão mereceu receber benevolência de alguém, que seja dos homens, não do Criador, porque senão seria apenas um justo pagamento pelo serviço feito, como diz Shaul aos romanos. Assim eu vejo essa acepção de pessoas apenas no campo de amar. Amar a todos como se fosse o próximo, né? Sem ver se é negro, branco, de uma nação ou outra. Agora, não há dúvida, houve a invasão da Grécia lá. Houve um domínio mundial da Grécia em forma terrível, assassinando as pessoas, roubando o que era deles, chamava os que morriam de mártires e chamava os roubos de despojos, uma forma carinhosa de tentar suavizar o que é áspero. E nós vemos depois o mesmo processo com Roma. Então eu digo o seguinte, olha, a minha cultura espiritual vem dos hebreus. Eu não vi o Salvador chamando romano nem grego para nada, tá certo? Assim, de missão. O que eu vi foi eles usurpando o que não era deles. Então por isso eu fico com o que são os hebreus, os do caminho, se for dar alguma nomenclatura. Mas principalmente os que seguiam, os crentes, os que seguem a verdade, os remanescentes, qualquer outro título, menos cristão, porque eu entendo que cristão veio do grego-romano, a palavra é grega, veio dos gregos, dos romanos, e chegou até mim por esses que roubaram o direito de falar das coisas do Criador, com Septuaginta e Vulgata, porque para mim era para estar nos hebreus, com a linguagem hebreia que foi dada pelo Criador desde a origem, desde Moisés que escreveu os primeiros. Ok, tréplica, irmão Leandro. Eu penso que nós não aceitarmos tudo de um povo e aceitarmos tudo de um outro povo, acho que isso é perigoso. Os mesmos judeus que nos deram muitas coisas boas, o termo bem pobre, mas eles pisaram muito na bola. Muitos judeus pisaram muito na bola. Que Deus teve de trabalho com esse povo no Velho Testamento. Aí no Novo Deus mostra pra gente que Ele não faz acepção de pessoas, que também não daria para fazer, porque não tem ninguém melhor do que ninguém. A Bíblia diz que o Criador olhou para a terra e não achou um justo sequer. Então eu aceitar tudo de um povo e rejeitar tudo do outro, isso é imparcialidade. Se uma vez um rapaz que usou droga, eu era garoto, frequentava bar, o rapaz usou droga e me aconselhou para eu não usar droga, porque ele usa, o conselho dele não presta, o conselho dele me vale até hoje, mas o que ele fazia eu não queria fazer. Então Jesus disse numa certa feita, Jesus disse, eu chamo de Jesus, depois a gente pode tentar explicar isso, mas não é interessante o termo agora, mas ele disse numa certa feita que os discípulos poderiam fazer tudo o que os fariseus faziam, aliás, tudo o que eles falavam, mas não o que eles faziam. Não é porque eu vivo uma vida errada em algum sentido que meu conselho não vai servir para você. Então desprezar tudo que um povo fala e aceitar tudo que o outro povo fala é perigoso. Nós devemos buscar a verdade, independe da fonte. Nós devemos buscar a verdade, porque Paulo disse, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ele não falou da fonte, ele falou da verdade. Jesus disse, eu vim desse povo ou daquele? Não, ele disse, eu sou a verdade. Então, independe da fonte, eu penso que nós devemos buscar a verdade. Satisfeitos com a resposta? Vamos agora então para a segunda pergunta. Depois eu vou diminuir a réplica, para que não fique muito longo, para a gente conseguir ler todas. Ainda tem a pergunta do público no fim. É que eu vou sortear aleatoriamente aí alguém e fazer uma pergunta inteligente, espero. Professor Leandro, qual a religião de Jesus? 5 minutos para a resposta. Eu penso que é muito complexa também, ao mesmo tempo pode ser simples. Eu penso que a religião de Jesus, eu precisaria saber o que é religião, né? A gente precisava saber para eu tentar explicar. A religião, essa palavra tomou um sentido pejorativo. Então quando a gente fala em religião, todo mundo torce o nariz. Mas se nós formos buscar na raiz da palavra, religar, etc., eu até me arrisco a dizer que religião tem um sentido muito importante, interessante, maravilhoso. Porém, com o passar do tempo, as palavras vão se perdendo. Hoje alguém pergunta para mim, você é religioso? Eu tenho medo de responder e tomar um tiro, porque o negócio está perigoso. Mas a religião de Jesus, qual era a religião de Jesus?
no melhor sentido possível, o amor. Eu acho que as escrituras se resumem em João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Para mim era o amor. Estou satisfeito com a resposta, não sei isso. Ok. Mesma pergunta para o irmão Rubens: qual era a religião de Jesus? Lembrando que eu escolhi as perguntas. Qual era a religião de Jesus, Rubens? Irmãos, é a questão de religião, como o irmão bem colocou, né? E aqui vocês não estão vendo dois adversários não, irmãos. Estão vendo dois irmãos que buscam o mesmo sentido, né? Que é conhecer a verdade realmente, né? E passar esse conhecimento verdadeiro. A gente não tem aqui pessoa interessada com segundos motivos ou intenções, né, irmão? Para poder se debater nada disso. Eu estou bem acostumado com essas coisas, que como vereador na Câmara a gente tinha muitas questões de púlpito, de debate, é bem parecido. Só estou dizendo isso que às vezes a pessoa pensa que tem uma certa divergência, né, irmão? Nós não temos nada, nós nos amamos, né? Então, irmão, eu digo o seguinte: a salvação vem dos judeus, nós sabemos disso, não dos gregos. Tá certo? Eu não tinha como ter a tréplica que eu usei agora. Irmão, liga lá no passado. Bem, vamos lá. O que vai ocorrer? Religião é uma palavra que tem uma origem na sua etimologia de acordo com uma cultura linguística de um povo. Pergunta: de qual povo? Religião é um verbo que significa o quê? Qual a origem desse idioma? É grego? Mas peraí, nós não estamos falando do povo hebreu? Por que temos que falar em grego? Tem algo estranho no ar. É isso que eu coloco sempre. Há algo estranho no ar. Se eu vou falar, por exemplo, do seu José Fernando Maria, que vende na esquina ali a quitanda, eu vou falar em português, porque ele é daqui, eu também sou daqui. Mas hoje nós estamos condicionados a saber dessas coisas na língua do grego. Tá certo? Então, religião é uma palavra grega. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Latim, religare, né? Religare. Eu não sei se o irmão pode participar agora. Eu não quero xingar os irmãos a participar, não. Me perdoe, tá? Eu errei aqui, peço perdão, irmão. Tá? Eu errei. Me perdoe. Não, porque não pode participar. Fique em paz, nós somos da mesma religião. Eu não aguentei. Não aguentei. Só está no caminho do mesmo sentido. Ordem, por favor. Eu estou com 4 já. Rubens, continua, Rubens. Então, irmãos, o que acontece? Eu vi o Salvador, ele desagradando a um certo setor da sociedade. Eu não vi o nosso Salvador desagradar o setor político. Eu vi o setor político lavando as mãos. Tipo assim, esse problema é de vocês cuidam dele. O que vocês vão fazer não me importa. Por que o sistema religioso falava aquilo? Porque havia um templo ali no local do Templo de Salomão construído por Herodes, que historicamente foi justamente feito para poder deixar aquele povo ali nas mãos do governo, para cuidar daquele povo ali, que não viesse arrumar, tipo aquilo que Barcela, se eu não me engano, arrumou depois, na época do Adriano, que houve uma revolução lá para isso, para aquele povo ficar tranquilo. Então, neste momento, eu via um filho do Salvador, do Criador, o nosso Salvador, sendo perseguido por um setor da sociedade, e era o setor religioso. E eu via também outro homem que eu pelo menos admiro muito, que é Shaul, que dizia assim, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. E o judaísmo era a religião da época? Era, eu mesmo respondo que o povo não pode responder. Era, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Ele fazia parte de um grupo religioso que perseguia a igreja e assolava o judaísmo. E na minha nação excedia em judaísmo. Há muitos da minha idade sendo extremamente zelosos das tradições da minha religião, da religião dos meus pais. Então não vi religião até agora com aspecto positivo, porque foram os religiosos que perseguiram o Salvador, crucificaram, denunciaram, traíram, mataram, executaram ele, ainda pagaram. Os religiosos pagaram. Está relatado no Evangelho. Pagaram aqueles soldados romanos para que não dissesse a ninguém que ele havia ressuscitado, mas que o corpo tinha sido roubado. Então eu vejo muitas falcatruas desse sistema religioso da época. E eu vi o Salvador contra o sistema religioso. Se o sistema da religioso predominante era o judaísmo, eu não sei se havia outro ali assim, vamos dizer, como religião, que seria religar a Deus, porque seita, ou seja assim, satanismo ou qualquer coisa parecida, não é religar a Deus, né? Pode ser esoterismo, sei lá como, que eu não entendo muito de religiões. Mas a religião que eu via era o judaísmo. Um minuto. E esse judaísmo não era efetivamente a religião nem do nosso Salvador e nem de Shaul. Então, se eles não pertenciam ao judaísmo, a qual religião eles pertenciam? A nenhum clero religioso constituído, com hierarquia, com o que comanda, o que é comandado, o que é submisso, e o que está como passageiro nessa situação que eu coloquei.
Acho que é isso aí. Gente, para quem não sabe, Shaul é Paulo. Ah, perdão, Tá? Shaul. Shaul é Paulo, para quem não sabe, até pro nosso irmão Leandro, né? Então Shaul é Paulo. Réplica, 3 minutos, professor Leandro. Concordo com o Rubens no que diz respeito a... Jesus não fazia parte de nenhum sistema religioso. Mas eu também me arrisco a dizer, meu povo, que a palavra pedofilia é horrível, sim ou não? Sim. Mas no original não tem sentido. É aquele que ama a criança, aquele que é amigo da criança. Qual é o mal que tem nisso? Tomou um sentido pejorativo hoje. Olhando para a raiz da palavra, não tem problema nenhum para mim usar a palavra religião. Nós podemos até arriscar aqui e falar que Jesus tinha uma religião, o amor. Agora, dentro do que o Rubens falou, eu assino embaixo, se eu puder. Em relação ao sistema religioso, Jesus, de fato, ele foi contra. Em um momento, sistema que coloca a gente dentro de uma caixinha de sapato, dentro de um sistema. Aliás, eu talvez fuja um pouco do assunto, eu vou dizer que não tem como a gente fugir do sistema totalmente. A gente sai do sistema aqui e cai dentro do outro. Enquanto estivermos aqui, estamos num sistema, até um dia que eu acredito que ele enxugará dos nossos lábios toda lágrima. Obrigado. Mas, em se tratando de sistema, Jesus não tinha um sistema a não ser o amor. Obrigado, senhor. Sim. Ok. Tréplica, Rubens, réplica, né? Réplica, perdão. Apenas dizer que eu concordo aqui com o meu amado, né, que é isso aí, eu creio que não tem muito que se replicar ou triplicar em cima disso, sabe, Silvio? É um fato notório que o nosso Salvador foi morto pelo sistema religioso, da época, é um fato notório que ele não participava daquele sistema, ele foi contra, aquele povo o viu como uma ameaça ao reino daquele império que havia naquela época. E aí, nesse contexto em que o nosso Salvador bateu de frente com aquele sistema religioso daquela época, e que aqueles homens queriam vê-lo, né, morto, né, para poder não ter problemas maiores, né, para que não atrapalhasse aquela atividade religiosa que vinha ocorrendo. Então eu não vejo aquilo com bons olhos, eu vejo que foi negativo. Então, uma questão que eu coloco aqui, que eu creio que seja interessante, é que eu nunca vi, não estou dizendo que não exista, depois o nosso professor possa dizer, mas eu nunca vi um pastor pregando sobre quem comprou o Salvador. Eu nunca vi, eu tive 16 anos, eu nunca vi um pastor dizendo assim, olha, vamos pregar hoje sobre quem matou o Salvador e quem comprou. Judas vendeu? Vendeu. Se Judas vendeu, alguém comprou. Comprou. Quem comprou? Sabemos. O sistema religioso, não há dúvida. Pagou 30 moedas de prata. Né? Agora, por que será que o pastor nunca pregou sobre isso? Eu não estou dizendo que nenhum no mundo tenha pregado, eu nunca vi pregar sobre isso, ou pelo menos deixar isso explícito. Ou seja, parece, a meu ver, que o sistema protestante, evangélico, o católico não quer que o povo saiba. É como a televisão que quando cai o satélite ele diz, o que é isso? É um troço estranho, é esquisito, é queimado, tem rosca, de onde veio? Quem botou lá? Porque eles não sabem nada do satélite, não é isso que a televisão fala? Então, da mesma forma também, parece que os pastores não querem muito expor isso, não querem trazer isso à tona, para que ninguém pense, raciocine sobre isso. Tréplica, professor Leandro. O Rubens, ele disse no final da fala dele, que ele não pode afirmar que todos os pastores, né, que não tenha tido um no mundo que não tenha pregado, mas no final ele fala os pastores, ele generaliza, mas eu acho que isso é por causa do calor do debate. Nós não podemos generalizar. Eu estudei filosofia numa faculdade católica, e eu vou falar a nível de exemplo. Leandro, todo padre é homossexual? Coisa nenhuma. Lógico que não. Todo vendedor de droga usa droga? Coisa nenhuma. Todo homossexual é isso? Coisa nenhuma. Não posso falar tudo, porque eu não conheço todos e não ando com todos, não tem como provar. Então eu digo que, mas a grande maioria dos pastores não prega. Muitos não pregam por falta de conhecimento e muitos com medo, porque para manter o sistema tem que pregar o que o sistema quer, irmão. Então muitos não pregam por medo, e é isso mesmo. Eu digo que um dia vão caçar o meu mandato, eles vão caçar, porque quando a gente tiver uma mídia mais forte, a gente vai chegar pesado mesmo e vai falar. E nas minhas aulas eu já tenho falado e tenho tido problema, irmão Silvio. Muitos não pregam por falta de conhecimento, poucos pastores do grande ABC leram a Bíblia toda, segundo os pesquisadores.
Poucos pastores leram a Bíblia em português toda. Então, por falta de conhecimento. E aqueles que leram, porque são pipoqueiros mesmo, tem um monte. Com medo. Interessante, né, essa colocação. Um minuto só, se pudesse, só para pedir desculpas ao irmão e aos demais, porque realmente eu generalizei, eu tenho que me policiar mais com isso. Rubens, você responde a outra pergunta para a gente seguir o... Pensei que era tréplica, perdão. Não, a tréplica já foi. Já foi. A pergunta agora é para você. Eu me senti mal. O clero religioso de hoje se vê na posição do sacerdócio ou de discípulos? Repetiram. O clero religioso de hoje se vê na posição de sacerdócio ou de discípulos? Irmão Rubens, 5 minutos. Bom, se for o que eu estou entendendo, Silvio, de que você separou em duas partes o processo, os discípulos e os sacerdotes, se parece, como é que é? O clero religioso de hoje, todas as religiões que a gente vê por aí, elas estão na posição de sacerdócio, sacerdotes ou discípulos. Que, no meu ver, é o que Jesus disse para nós fazermos, né? Sermos discípulos e não... Eu não tenho muito conhecimento de muitas religiões. Eu tenho, assim, me predisposto, né, a dar uma avaliada melhor no cristianismo, né? E deles aí o catolicismo, o protestantismo como base, mas também o espiritismo, porque os espíritas, a maioria, são católicos, né? Então, nesse meio, você vê algo sacerdotal, tipo o guru, tipo o pajé da tribo, tipo o pai de santo, né? Uma coisa que o intercede a uma divindade em favor dos outros. E eu enxergo isso também no processo religioso do cristianismo atual. Eu vejo a figura do padre, que inclusive é chamado de sacerdote, ou seja, um homem que cuida das coisas, né, relativas ao Criador e ao homem, que intermedia, não sei, o que representa o homem ao Criador, o Criador ao homem. Eu não sei bem, eu não sei se eu estou conseguindo nem me fazer entender, eu peço que os irmãos me desculpem. E nós vemos também a questão de que os discípulos começaram, vamos dizer assim, um processo de divulgação da palavra após a morte de Salvador, e que tinha uma característica um pouco diferente, ao meu ver, porque eu não vi esse tipo de domínio em que eles estavam entre o homem e o Criador, mas eu os vi apenas pregando as boas novas, fazendo discípulos, né, para o Criador. Shaul chegou a dizer: Paulo, olha, eu vou para Israel, para Jerusalém, não sei se eu volto, se voltaria a ver o rosto de vocês, mas eu digo que após a minha partida surgirão homens que se adentrarão ao grupo, e até alguns de vocês farão a parte daí discípulos para si, e eu temo que isso aconteça. Ele dizia: vocês dizem, uns são de Apolo, outros de Paulo, outros são de Pedro. Eu já não batizei ninguém para não levar também nome que os discípulos são meus, alguma coisa parecida que eu já li isso. Então eu não vi essa questão sacerdotal no meio do pessoal que começou a pregar, vamos dizer, na linguagem que nós conhecemos como igreja primitiva, né? Lá naquele período pós-morte e ressurreição. E eu vejo hoje que esse sistema que está aí hoje, que nós entendemos, né, que nós vemos assim, compreendemos assim, apenas conhecendo, ele se parece ora com um e ora com outro. Ele tem características parecidas com o sacerdotal, e também dizem-se discípulos ou como discípulos. Essa pergunta talvez eu não saiba responder. Entende? Se eles representam A ou B, se são segmento de A ou B, eu não sei responder essa, Silvio, porque eu não consegui entender ainda a quem representam. Porque o Salvador foi claro e disse, não sei se foi Shaul ou Paulo: porquanto há só um mediador entre o Criador e o homem, o Salvador, homem. Paulo, escrevendo a Timóteo, foi escrito também: olha, os gentios, os fortes dominam os fracos. Convosco, porém, não será assim. Aquele que quer mandar, que obedeça. O que quer ser servido, que sirva. Quer dizer, e outros textos muito parecidos com esse, que tem a ver com isso, entende? Então nós não vimos hierarquia no sistema, vamos dizer, moderno de divulgação do Evangelho. Moderno que eu digo a partir da ascensão do Salvador, da morte e ascensão dele. Entende? Mas o que nós vemos hoje no processo religioso cristão é justamente algo que tem hierarquia. Então eu não consigo entender, eu creio que não tem como responder assim de forma satisfatória. Mesma pergunta para o irmão Leandro, o professor Leandro. O clero religioso de hoje se vê na posição do sacerdócio ou de discípulos? Obrigado, Silvio.
o Salvador disse assim, antes de ascender aos céus: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Em algumas versões, fazei discípulos de todas as nações. Penso eu que a mensagem bíblica é para que sejamos todos discípulos. A palavra discípulo, até onde eu saiba, também significa aluno. Aluno é aquele que se predispõe ao aprendizado, é aquele que é um ser ainda inacabado. Eu estou sendo formado, eu estou como aluno, eu sou um eterno aluno. Então penso eu que a proposta que a Bíblia tem para nós é uma proposta de discípulo, de seguir, de ser aluno. Mas eu posso falar do meio evangélico, o meio no qual estou inserido. Muitos, irmão Rubens, eu posso afirmar porque eu frequento esse sistema. Vou chamar de sistema, não. Eu frequento. Então muitos usam a palavra discípulo, mas na prática acabam usando até uma ditadura. Muitos aterrorizam seus membros em nome de Deus. Tem membro que eu conheço, tem membro que eu conheço mesmo de perto, que é Deus na terra e o pastor dele no céu. O que o pastor, eu acredito assim porque o pastor falou assim. Irmãos, mas e a Bíblia? Não diz diferente, mas meu pastor falou, eu aprendi assim. Mas você não é um aluno, um discípulo? Um aluno tem que estar aprendendo todo dia. Chico Anísio está na moda, né? No bom sentido, está na moda, está na televisão toda hora, porque morreu essa semana. Ele usou uma frase do filósofo Pascal e eu uso aqui também. Pascal dizia o seguinte: não tenho medo de mudar de ideia, não me envergonho de mudar de ideia, porque não me envergonho de aprender. Então, ou seja, a vida é um aprendizado. Devemos assumir a posição de discípulo, mas o que muitos líderes evangélicos têm feito é uma posição de ditador mesmo. A igreja é minha, vem para essa igreja que aqui tem, lá não tem, vem para cá que aqui tem. Ou seja, daqui um dia vão arrumar um título aí fora no sistema religioso. Cargo, semideus. Eu sou semideus. Louvado seja eu. O que é isso aí, Silvio? Muito obrigado. Réplica, irmão Rubens. Pode ser baseado na resposta do irmão Leandro. Sim, o nosso Shaul disse assim: tudo que aprendi do Criador. Está escrito em João assim: e não há necessidade que ninguém vos ensine, porque o Espírito que é em vós o capacita a todas as coisas, e isso é verdade, isso não é mentira. Então, quando o Shaul diz tudo que eu aprendi do Salvador, do Espírito. E ele diz: tudo que aprendi aos pés de Gamaliel, eu reputo por esterco. Tudo que ele aprendeu com o processo religioso de ensinamento religioso da letra, do estudo da lei, né, que é dentro do sistema religioso, ele reputou por esterco. Então eu fico com essas palavras, entende? Eu vejo que o que mesmo era o assunto? Porque minha mente é muito rápido. Eu mesmo me perco. Então eu vejo essa questão toda, né, em que nós devemos sim fazer discípulos, mas não ficar ensinando os discípulos, porque Shaul foi muito claro, ele ensinou para nós como fazer. Ele falou: até que tenha plenitude do conhecimento e não seja mais meninos levados na fé por qualquer vento de doutrina. Nós formamos discípulo para quê? Não é para discipular? Então, quando o Salvador encontrou aquela mulher no poço, que aquela mulher conheceu a verdade, ela falou: agora vejo que é profeta, e saiu pregando. E tantos outros saíram pregando. Se nós sabemos que o Salvador morreu por nós, já é muita coisa, porque muitos não sabem disso efetivamente e não vivem isso. Então que pregue isso. Amanhã, se souber mais um pouquinho, pregue mais um pouquinho. É assim que eu vejo a questão, entende? De que nós devemos pregar, mas não precisar aprender para pregar. Sair pregando o que sabe, já aprendeu hoje. Concordo com o irmão plenamente, nós morremos aprendendo as coisas do mundo. Mas o básico do Criador, se alguém der o pam para nós, o pam a gente completa, porque tem o Espírito. Ou então invalida o Espírito do Criador, que não é esse Espírito que faz outra função hoje. Eu vejo um Espírito hoje que faz muitas funções por aí, mas não aquela que a Escritura descreve ele, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, de nos trazer ao arrependimento. Então, se eu fizer tudo, me capacitar para tudo, e eu discipular todo mundo a vida toda, para que vai existir o Espírito Santo? Eu deixo ele rodopiando as pessoas no tempo. Porque para poder ensinar, para poder convencer, para poder consolar, não precisa mais dele, eu já fiz tudo. Eu sou o pastor que zelo pelas minhas ovelhas 24 horas. Essa é a minha visão, tem um minuto, sobra aí para o próximo.
Não tem não, não é cumulativo não. Não. Então é igual você terminar Illuminati. Terminou? Professor Legal, o Von Rubens deixa a gente bem à vontade. Eu concordo com o Von Rubens nesse ponto. Eu entendo que Jesus, o Salvador, ele ensinou, ele investiu um período da vida dele ensinando. E depois ele deixou esses que aprenderam com ele ensinando outros e assim por diante. João, o apóstolo, escreve algumas cartas. Numa delas ele diz: como é que eu posso amar a Deus a quem não vejo, não amando a quem vejo? Então eu aprendo com você, você aprende comigo, eu aprendo com a minha esposa, ela comigo. Nós somos, no melhor sentido possível, discípulos um dos outros, mas isso sem forçar. O aprendizado, eu sou professor e tenho essa teoria comigo, posso estar equivocado, posso mudar de ideia um dia, mas até então não. O aprendizado, ele se dá, ele é mútuo. Eu não sou aquele professor que eu vou para a lousa e é isso, não. Eu vou lá para aprender com os alunos. Nós aprendemos uns com os outros. Eu discipulo os meus alunos e eles me discipulam. Ou seja, essa relação, quando Jesus diz: ame o teu próximo como a ti mesmo, o amor que há entre nós faz com que nós nos discipulemos no melhor sentido possível, sem forçar. Ok, sem tréplica? Não, é só um detalhe que eu creio que seja bem pequeno. Tréplica, 3 minutos. Eu creio que o irmão está bem contextualizado, eu vejo como positiva a resposta do irmão. Eu lembro, porém, que nosso cérebro não é HD. Nosso cérebro é processador, fazendo analogia com o computador. Aquela coisa do sistema de botar informação na nossa cabeça e depois nós tirarmos essa informação da cabeça e reproduzirmos essa mesma informação, ou seja, repetirmos, né, o que aprendemos, é algo que o processo de educação dos Rockefeller criou há séculos atrás e que é o que está até hoje aí. Qualquer aluno em escola secular, ele não aprende. Ele toma conhecimento para depois ele informar as outros. Então, se eu for discipular alguém pelo meu aprendizado de discipulado, eu vou apenas repetir o que eu aprendi. Eu não vou fazer a pessoa pensar. O Salvador perguntava: olha os lírios do campo, olha os passarinhos, não semeiam nem cegam, não sois vós mais importantes. Ele perguntava, o método de Sócrates, método irônico, pergunta para poder ensinar. Então a pessoa raciocina: poxa, é mesmo, o passarinho não planta, mas o Criador o alimenta. Então a pessoa pensa. Isso não é aprender e depois repetir o que aprendeu. Isso é raciocinar, pensar, tirar suas conclusões. Porque nas questões espirituais, Silvio e irmãos, eu entendo que isso é muito pessoal. Naquele grande dia, nosso joelho vai se dobrar, a língua vai confessar, e não vai ter como eu dizer: me traz aqui meu professor de teologia, meu pastor, meu mestre, para poder falar, porque ele ensinou errado, a culpa é dele. Eu não creio que vai haver essa possibilidade. Então eu vejo como algo muito, muito especial e creio que só o Espírito Santo tem essa capacidade. Agora, o que eu creio que nós devemos fazer é despertar as pessoas, despertar os que dormem, dando a eles uma linha de pensamento, mas não pensando por eles, não repetindo o que eu aprendi para passar para frente esse aprendizado que eu aprendi. Se fosse isso, Paulo teria passado para ele o que aprendeu com Gamaliel e o mundo seria muito mais fedorento do que é hoje. Bacana. Tréplica, professor? Eu penso nessa linha, continuo pensando nessa linha. O amor, quando eu disse que o amor é base para o nosso aprendizado, o amor já traz consigo essa ideia de eu te ensino por amor, sem forçar. Você tem liberdade. A minha esposa, quando eu dou aula, se a minha aula é pobrezinha, eu só dou aula dando um exemplo do cotidiano. Ela faz ovos, ela vende chocolate para ganhar a vida também. E eu estava com um desejo de... Eu não estava com desejo de deixá-la vender chocolate este ano, por causa de outros projetos. Mas eu falei para ela: se você me convencer, eu deixo. Estou aberto para o aprendizado. E ela me convenceu: a gente está precisando de dinheiro, eu vou deixar. Ela me convenceu por causa da dificuldade. Ou seja, eu penso que o discípulo é isso. Você fazer discípulo é você ter como base o amor. O amor, o professor ele não se dá, o professorado não se dá no transmitir informação, ele se dá no promover edificação. Então acho que é sem forçar, a gente trocando ideias, a gente aprende.